Um instante de desespero levou Lívia ao encontro do destino, dando início a uma jornada para superar um passado doloroso. O mar de Recife cintilava sob o entardecer, quando o céu começava a se transformar entre o laranja suave e o roxo aveludado, refletindo na água faixas de cor que pareciam saídas de um sonho. O vento vindo do oceano chegava à areia, leve como um suspiro, passando pelas copas dos coqueiros que sussurravam e acalmavam as almas perdidas. Na atmosfera lânguida de uma noite à beira da praia de Boa Viagem, uma história de amor começava, com um beijo totalmente inesperado. Lívia Andrade desceu do carro de aplicativo com o coração mais pesado do que qualquer projeto arquitetônico que já carregara nos ombros. O vestido longo verde musgo moldava seu corpo como se soubesse que naquela noite ela precisava sentir-se forte e não vulnerável. Fora Camila, sua melhor amiga e única aliada em Recife, quem lhe entregara o vestido no último instante dizendo: "Usa esse. Vai direto para a festa. Você é boa, você merece." Naquela noite, a Monteiro Arquitetura, onde Lívia fazia estágio, comemorava seus 25 anos de fundação no Hotel Atlante, de frente para o mar. As luzes cintilantes, o som das ondas e as gargalhadas vindas do terraço faziam uma novata como ela sentir-se deslocada. Todos ao redor vestiam-se com elegância e conversavam animados, como se pertencessem naturalmente àquele lugar. Lívia não. Ela era a garota que crescera atrás do balcão da padaria de pão de macaxeira da família em Olinda. A menina apaixonada por desenhos e papel reciclado, que sonhava estudar arquitetura só para redesenhar o bairro enlameado onde vivia. Ao entrar no salão, Lívia repetiu para si mesma: só alguns minutos, tirar umas fotos, mandar para Camila, beber uma taça de champanhe e sumir. Mas a vida nunca segue planos. Uma risada familiar a fez parar no meio da multidão. Aquela voz era inconfundível. Ela virou-se. Henrique Vasconcelos, ex-namorado. Ou melhor, o pesadelo com rosto bonito e camisas brancas impecavelmente passadas, assim como sua falsa personalidade. Henrique estava do outro lado do salão, taça na mão, olhar carregado da autossuficiência que Lívia nunca esquecera. Não havia mudado nada. Continuava com o mesmo sorriso frio, o olhar invasivo, o jeito de andar como se fosse dono do mundo. O coração de Lívia acelerou. Ela sentiu cada batida ecoar dentro do peito. Instintivamente, apertou a taça de champanhe entre os dedos. "Preciso sair daqui", murmurou. Mas as pernas não obedeciam. Henrique ainda não a tinha visto, mas veria. Era só questão de tempo. Ela buscou desesperada uma saída. O salão parecia um labirinto, luzes difusas, música intensa, gargalhadas altas, cada pessoa uma sombra, cada saída bloqueada. E então ela ouviu. Um homem alto, de costas para ela, conversava com um grupo de homens de terno perto da janela de vidro que dava para o mar. Usava camisa branca de mangas arregaçadas, calça social grafite e sapatos marrons brilhantes. Os cabelos castanhos escuros levemente ondulados na nuca, uma presença ao mesmo tempo imponente e distante. Mas Lívia não tinha tempo para pensar. Ela se aproximou, tocou de leve seu braço. "Desculpa", murmurou. "Você pode me ajudar? Só por alguns minutos. Finja que nós nos conhecemos, que somos um casal. Por favor." O homem virou-se, e o mundo silenciou. Seus olhos eram cor de âmbar, nem castanhos, nem azuis, mas uma mistura de luz de entardecer e mel capaz de hipnotizar. O rosto anguloso, o maxilar definido, o nariz altivo e uma pequena cicatriz próxima ao queixo. Ele a olhou, surpreso, mas não frio. Havia algo em seu olhar: atenção, análise e depois, compaixão. "Qual é o seu nome?" perguntou baixinho. "Lívia", respondeu ofegante, sem olhar para trás, mas sentindo Henrique se aproximar. "Tudo bem", disse ele suavemente, dando um passo à frente e colocando-se entre ela e Henrique. Num instante, sua mão pousou firme na cintura dela, segura, mas sem impor. Puxou-a para perto, e o calor de seu corpo fez Lívia estremecer. Henrique parut diante d'elle. "Lívia", disse com um meio sorriso. "Que surpresa! Veio sozinha." "Não", ela respondeu,
a voz mais firme do que esperava. Vim com meu namorado. O homem ao lado dela não hesitou. Estendeu a mão. Caio Monteiro. Prazer em conhecer. Lô. Henrique congelou, os olhos arregalados, tentando esconder o impacto. Monteiro, você. Tem relação com a Monteiro Arquitetura? De certa forma, sim, respondeu Caio, o olhar cintilando ironia, mas a voz afiada. Eu sou o fundador. Henrique engoliu em seco. Lívia ouviu claramente. Desejo a vocês uma boa noite, murmurou, antes de se afastar. Quando sua figura desapareceu, Caio voltou-se para ela. Você está bem? Perguntou. Lívia assentiu, mas os olhos marejados. Quis dizer algo. Obrigada, desculpa, qualquer coisa. Mas Caio inclinou-se. Confia em mim? Ele sussurrou. Ela assentiu, e ela a beijou. Não foi um beijo exibicionista, nem impulsivo. Foi cálido, demorado, como se a conhecesse há muito tempo. Seus lábios tocaram os dela como uma promessa silenciosa de segurança. Tudo ao redor sumiu. O som das ondas, as luzes da festa, nada mais existia. Só o coração acelerado e o cheiro de masculinidade misturado ao sal do mar. Quando se afastaram, Lívia não disse nada, apenas recuou, os lábios se movendo para murmurar um obrigada. Mas como quem desperta de um sonho, virou-se e correu para fora da festa, o coração ainda em desalinho. Atrás dela, Caio Monteiro, o homem respeitado por todo o Recife, conhecido por nunca deixar as emoções se sobreporem à razão, permaneceu imóvel no salão, como petrificado. Em seus lábios ainda havia o gosto do sal do mar e de algo profundamente real. Lívia descobre a verdadeira identidade do estranho, levando a uma série de mudanças em seu trabalho e em seus sentimentos. 3 dias depois, Lívia entrou no elevador panorâmico da sede da Monteiro Arquitetura, com o coração batendo como tambores de guerra dentro do peito. No reflexo do vidro, via-se uma Lívia bem diferente da noite da festa. O cabelo preso num coque firme, a camisa branca um pouco amassada e a calça social já com a barra gasta. Mas os olhos continuavam os mesmos, firmes, determinados. A única coisa que a sustentara todos aqueles anos em Recife, onde tudo sempre exigira o dobro de esforço de uma garota da periferia. Ela não parava de pensar naquela noite, no beijo, no olhar de Caio Monteiro, o homem que pensara ser apenas um desconhecido, até ouvir Henrique gaguejar o nome da empresa. Caio Monteiro, CEO, fundador, o homem mais poderoso da arquitetura no Nordeste do Brasil. E o homem que ela tinha beijado. As portas do elevador se abriram no 15º andar, área do departamento de projetos. Lívia respirou fundo, caminhou apressada até sua mesa, evitando os olhares curiosos dos colegas. O boato já se espalhara como fogo em tempo seco. Alguns diziam que a viram sair da festa chorando. Outros, que estava bêbada. Ninguém mencionava Caio, pelo menos não em voz alta. Ele era alguém com quem ninguém ousava brincar. Mal se sentou, recebeu um e-mail de Tatiane, sua supervisora direta. Lívia, o Caio quer falar com você às 10 horas, no 20º andar. Leve o dossiê do projeto do estágio. Tati. O estômago de Lívia despencou. O 20º andar era a área da diretoria, território onde ela nunca havia pisado. Às 10 horas em ponto, estava diante da porta de vidro do grande escritório. Apertava contra o peito a pasta do projeto de revitalização da Lagoa do Capibaribe, algo em que trabalhara silenciosamente por 3 meses, sem imaginar que um dia teria a chance de apresentá-lo à direção. A secretária acenou, permitindo sua entrada. O escritório era amplo, com móveis simples e elegantes, banhado por luz natural. De um lado, janelas se abriam para o mar. Do outro, estantes chegavam até o teto. No centro, a mesa de jatobá onde Caio Monteiro estava sentado, de camisa azul clara, folheando alguns documentos. Ele ergueu os olhos. Seus olhares se cruzaram. Ela sorriu. E sem entender o motivo, o coração de Lívia perdeu o compasso. Bom dia, Lívia, disse ele, a voz grave e nítida. Obrigado por vir. Bom dia, respondeu, tentando soar calma. O senhor gostaria de ver o meu projeto de estágio? Caio assentiu, indicando a cadeira à frente.
Li o resumo que a Tatiane me enviou. Sua proposta de recriar espaços comunitários na lagoa é muito boa. Quer transformar uma área abandonada e poluída em um centro cultural a céu aberto, certo? Sim. Acredito que todo lugar tem potencial de se tornar um ponto de apoio para a comunidade. O Capibaribe já foi o coração daquela região. Quero devolver-lo às pessoas. Caio sorriu. Uma ideia cheia de humanidade. Sabe, quando eu era estagiário, só se falava em arranha-céus, elevadores e vidros espelhados. Ninguém pensava em um teto para os pobres ou num espaço para as crianças brincarem na beira do rio. Lívia sorriu de leve. Pela primeira vez, o ar entre eles parecia menos formal, mais próximo. Mas Lívia, Caio inclinou a cabeça. Sabe que você me surpreendeu? Ela hesitou. Surpreendi. Na festa? Ele confirmou, o olhar misto de malícia e profundidade. Estou acostumado a gente tentando se aproximar de mim por interesse. Mas você foi diferente. Você só precisava de ajuda. Sem cálculo, sem conveniência. Lívia corou. Peço desculpas por ter arrastado o senhor para minha confusão pessoal. Eu não deveria ter feito isso. Caio balançou a cabeça. Não. Fico feliz que tenha me escolhido, mesmo sem saber quem eu era. Ambos riram baixinho. Lívia, quero convidar você para participar de um projeto especial da empresa. Um grupo pequeno, de 5 pessoas. Eu mesmo vou orientar. O projeto envolve reurbanização e espaços verdes sustentáveis. E quero que você leve sua proposta do Capibaribe para o grupo. Lívia arregalou os olhos. Não podia acreditar. Eu fui escolhida. Caio assentiu sério, olhando-a nos olhos. Você tem visão, e não projeta apenas com técnica. Você projeta com o coração. O coração de Lívia quase derreteu. Mas o senhor não tem medo do que os outros vão pensar? Que é favoritismo? Caio endireitou-se na cadeira. Não me importo com o que pensam. Só me importo com os resultados e com a justiça. Ao sair da reunião, Lívia voltou ao 15 grau andar como quem acabara de despertar de um sonho. Mas, no banheiro feminino, ao contar tudo a Camila, ouviu a amiga arregalar os olhos. O quê? Você foi chamada para o projeto do chefe Caio? Meu Deus, você é a primeira estagiária da turma a subir ao 20 grau andar. Lívia riu, mas não conseguiu esconder a apreensão. Tenho medo do que os outros vão comentar. Camila cruzou os braços. Lívia, você vai viver pelos comentários dos outros ou pelo seu sonho? Você está fazendo algo que ninguém ousou. Transformar a arquitetura em cura. Não deixe o passado, nem o olhar alheio, te prender. Lívia silenciou. As palavras da amiga acertaram fundo. Naquela noite, sentada sozinha na janela do pequeno apartamento de frente para o rio, abriu seus antigos esboços e, numa folha nova, escreveu no alto: para aqueles que um dia não tiveram onde voltar. Ela sabia que não seria fácil, mas, pela primeira vez em anos, Lívia sentiu que podia acreditar, que podia recomeçar. E talvez, só talvez, o homem de olhos cor de âmbar não tivesse surgido apenas para salvá-la uma vez, mas para ficar. As horas extras de trabalho entre Lívia e Caio começam a cultivar confiança e a despertar antigas feridas. Mas desta vez, alguém está disposto a ouvir. A primeira semana no grupo de projeto especial passou como um vendaval. Reuniões intermináveis, discussões técnicas que iam da manhã à noite, desenhos refeitos e riscados sem parar. Mas para Lívia, todo o cansaço parecia pequeno diante da sensação de estar fazendo algo que realmente importava. Ela sonhava com isso desde os 14 anos, no dia em que o teto da sua casa desabou depois de uma forte chuva em Olinda. Naquele momento, não pensara na pobreza ou na injustiça. Pensara apenas: por que pessoas como ela não podiam viver em casas seguras? Por que a beleza da arquitetura parecia reservada só aos ricos? Caio Monteiro a tinha levado a outro espaço, onde ela não era apenas estagiária, mas parte de uma jornada de criação. E quanto mais trabalhava com ele, mais percebia: atrás do homem que liderava centenas de pessoas, havia uma alma complexa e silenciosa. Numa tarde, depois que o grupo inteiro saiu da reunião, ficaram apenas os dois na sala de maquetes. O espaço estava cheio de pedaços de madeira, plantas e a luz do pôr do sol atravessando o vidro.
Caio virou-se e perguntou: Você já pensou se a arquitetura pode mudar a forma como alguém se enxerga? Lívia ergueu os olhos. Já, eu acredito nisso. Um banco limpo num parque pode fazer um idoso sentir que ainda tem valor. Um beiral que protege da chuva numa escola pode evitar que uma criança desista de estudar. Oh! Caio ficou em silêncio por um instante antes de dizer: Quando era pequeno, morei um tempo com minha avó, no interior do Ceará. A casa tinha telhas vermelhas, sem vidros nas janelas, mas havia um quintal. Foi ali que eu entendi pela primeira vez. Um lugar não é só tijolo e cimento, é memória. Lívia assentiu. Talvez seja por isso que eu sempre quis devolver boas memórias aos lugares esquecidos. Os olhares se encontraram. Um silêncio longo, carregado de algo ao mesmo tempo familiar e frágil. Como duas almas marcadas que se reconheciam entre as cinzas. Naquela noite, o celular de Lívia vibrou. Era uma mensagem de Caio. Quero que você vá comigo à visita de campo no Capibaribe neste fim de semana. Não porque eu sou seu chefe, mas porque preciso de olhos como os seus. Lívia hesitou. Temia os comentários, mas também o que sentia dentro de si. Até que Camila, como sempre lendo os seus pensamentos não ditos, disse apenas: Você não precisa temer seu coração acelerar, Lívia. Só precisa temer se ele parar. E assim, no sábado de manhã, eles partiram. O dia de campo foi longo. Passaram por vielas, casas improvisadas, conversaram com moradores. Lívia se emocionou ao ver crianças brincando perto de um esgoto a céu aberto, ou quando uma senhora lhe ofereceu água de coco e sussurrou: Você tem o olhar de quem acredita no futuro. Caio, acostumado a centenas de visitas técnicas, estava diferente, silencioso. Observava Lívia como quem vê refletido nela algo que já perdera. O entusiasmo puro. Ao cair da tarde, pararam numa pequena ponte sobre o rio. Lívia sentou-se no parapeito, pernas balançando no ar, enquanto Caio se apoiava no corrimão ao lado. Você nunca pergunta sobre a minha vida pessoal, ele disse depois de alguns minutos em silêncio. Lívia olhou para ele. Acho que, se você quiser falar, vai falar. Ele sorriu de leve. 2 anos atrás eu fiquei noivo. Da Lorena, filha de um grande investidor. Tínhamos tudo: fotos, igreja, convites. Só faltava uma coisa: amor. Lívia permaneceu calada. Cancelei o casamento 3 dias antes. Me chamaram de louco, de suicida profissional. Mas eu não podia entrar na vida de alguém só por obrigação. O vento trouxe o cheiro do rio, o gosto da umidade e uma tristeza sem nome. Eu também tive alguém, disse Lívia baixinho. Henrique. Ele me fez acreditar que eu nunca seria boa o suficiente para ser amada por inteiro. Eu o deixei, mas trouxe comigo o medo de não merecer. Caio a observou longamente. Você não precisa ser suficiente para merecer amor, Lívia. Só precisa ser você mesma. Os olhos dela arderam, mas não chorou. Apenas sorriu, um sorriso leve, como a brisa do entardecer. Depois dessa viagem, a relação deles mudou. Continuavam colegas, mantinham a distância necessária no escritório. Mas quando as luzes se apagavam, quando os desenhos eram guardados e restava só o som dos teclados e da respiração, eram companheiros. Sem nome, sem definição, às vezes tarde da noite, chegava uma mensagem dele. Você ainda está no escritório. Quer que eu leve cuscuz? Ou fotos de ruas antigas com uma legenda curta. Esse lugar tem uma beleza triste como a sua. Uma noite, estavam juntos na sala de maquetes. Lívia ajustava a estrutura do parque flutuante quando Caio perguntou de repente: Você acredita em destino? Ela parou. Já acreditei. Depois, não mais. Por quê? Porque o destino me levou até Henrique e quase matou a minha fé no amor. Caio se aproximou, tocando de leve a borda da planta. E se o destino te desse uma segunda chance, você aceitaria? Lívia ergueu os olhos para ele. Não havia resposta, apenas o encontro de olhares, de 2 dores, 2 caminhos, 2 jornadas, que se cruzavam no mesmo ponto. A esperança. Henrique ressurge, trazendo antigos fantasmas e novos perigos, forçando Lívia a encarar feridas ainda abertas. Recife, na estação das chuvas, parecia uma canção de amor instável. Sol e chuva se alternavam, manhãs radiantes, tardes cinzentas repentinas.
Para Lívia, aqueles dias refletiam exatamente seu coração, úmido, frágil, mas cheio de esperança. Desde a visita de campo com Caio, a atmosfera entre eles parecia mar após tempestade. Calma, porém densa. Os silêncios duravam mais, os toques de mãos demoravam além do necessário, e mensagens surgiam de madrugada, apenas para perguntar: "Você ainda está acordada?" Camila, sempre a voz provocadora, comentou: "Vocês estão dançando na linha entre profissional e outra coisa." Lívia não respondeu. Parte dela queria acreditar que aquilo poderia florescer de forma leve, como um esboço, sem pressa, sem rótulos, mas outra parte, mais profunda, sussurrava: "Não esqueça do Henrique." E o instinto não falhou. Henrique voltou, sem aviso, sem desculpas, sem disfarces. Apenas uma tarde chuvosa, quando Lívia revisava uma perspectiva no café perto da empresa, ouviu atrás de si uma voz familiar: "Você ainda gosta de café gelado?" "Eu me lembro disso." O coração dela disparou. Henrique sentou-se à frente dela como se nada tivesse acontecido. Camisa escura, cabelo impecável e aquele sorriso, o mesmo que Lívia amou e odiou intensamente. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, fria. "Eu sempre estive aqui, em Recife. Só fiquei afastado, porque você precisava de espaço. Mas eu senti sua falta, Lívia. Senti falta do que tínhamos." Ela riu com desprezo. "Você sente falta do amor ou do controle?" Henrique inclinou a cabeça, os olhos cheios de justificativas. "Eu errei, eu sei, mas eu mudei. Homens como você não mudam, só aprendem a esconder melhor o lado sombrio." Ele silenciou por alguns segundos, depois tirou um cartão de visita. Não era da antiga empresa, uma startup imobiliária recém-criada com sede na cidade. "Estou recomeçando. No trabalho. E com você." Lívia empurrou o cartão de volta. "Eu também estou recomeçando, mas sem você." Henrique sorriu com frieza. "E não é com o seu querido chefe que você está se envolvendo? Ou você acha que ninguém percebe?" Lívia levantou-se, tremendo de raiva. "Você não tem o direito de falar dele, e nunca mais chegue perto de mim." Mas Henrique não parou. Vieram mensagens. Primeiro, desculpas. Depois, fotos antigas deles, sorrisos, viagens, até imagens com a família dela. E então, fotos dela com Caio, claramente tiradas às escondidas, de longe. Certa vez, ao abrir a porta de casa, encontrou um buquê com um bilhete escrito à mão: "Eu ainda sei a que horas você chega." O pânico tomou conta. Ela não contou a Caio, não por falta de confiança, mas para não preocupá-lo. Mas Camila soube. E Camila nunca deixava barato. "Temos que ir à polícia", disse a amiga em seu apartamento. Ele passou de todos os limites. Lívia hesitou. Odiava reviver o passado. Odiava sentir-se presa àquele homem que já controlara sua mente. Até que no dia seguinte, ao chegar ao escritório, encontrou um envelope na mesa. Dentro, uma foto dela e Caio na ponte durante a visita de campo. A imagem, desfocada, mas clara o bastante para mostrar o olhar entre eles. No verso, rabiscos frios: "Será que seu chefe sabe que você já fez um aborto para salvar sua reputação?" As mãos de Lívia tremeram. Caiu na cadeira, os olhos marejados de medo, de raiva, de vergonha exposta onde ninguém jamais entenderia sua verdadeira dor. Naquela tarde, Caio entrou na sala de maquetes. Viu de imediato seu rosto pálido, o arranhão no pulso, marca de quando ela se ferira sem perceber. "O que aconteceu?" perguntou, aflito. "E eu estou bem. Sou cansada." "Não." Ele se sentou ao lado. "Você não está bem." Ela largou o lápis. As lágrimas caíram sem aviso. Henrique voltou. "Ele está me seguindo. E agora? Você também está no meio disso." O olhar de Caio escureceu. "Por que não me contou antes?" "Porque eu não queria te arrastar para os meus problemas. Eu já fui fraca diante dele uma vez. Tenho medo de ser de novo." "Você não é fraca, Lívia." Ele interrompeu, firme, a voz grave. "Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, mas coragem não significa solidão." Ele segurou a mão dela, suavizando o tom. "Eu não vou deixar ele te ferir. Nunca mais." Naquela noite, Caio marcou uma reunião privada com a advogada da empresa, Dra. Mariana Lopes, para iniciar o processo legal, coleta de provas,
pedido de medida protetiva. Também envolveu a equipe de segurança, que passou a monitorar câmeras e e-mails. Lívia, por sua vez, começou a registrar tudo: mensagens, flores, fotos. Camila a ajudava a arquivar os arquivos e até instalou câmeras no apartamento da amiga. No meio do medo, Lívia percebeu algo. Desta vez, ela não estava sozinha. Tinha Camila, pronta para brigar com lei ou com chinelo. Tinha Drá, Mariana, profissional implacável, que entendia o peso das cicatrizes invisíveis. E tinha Caio, que não entrou em sua vida apenas com um beijo, mas permanecia nela com proteção silenciosa e um olhar livre de julgamentos. Numa noite, quando a tensão deu trégua, Caio levou Lívia à praia. Sentaram-se na areia, ouvindo o mar, olhando as luzes no horizonte. Eu pensei que meu coração tinha morrido no dia em que deixei o altar. Ele sussurrou. Lívia encostou a cabeça em seu ombro. Eu pensei que nunca poderia ser amada sem medo. O silêncio os envolveu. Então Caio apertou a mão dela. Talvez, depois de atravessar tanta dor, a gente finalmente aprenda o que é amar de verdade. A vida pessoal é exposta. Lívia é investigada pela empresa. Caio é colocado sob suspeita. O amor deles enfrenta a primeira grande tempestade. Depois de voltar ao trabalho, Lívia acreditou que as coisas tinham se acalmado. Embora Caio não orientasse mais diretamente o grupo do projeto, ela ainda percebia sua presença discreta em cada anotação, em cada comentário de e-mail sobre os desenhos. Ele não havia desaparecido, apenas recuado um passo, para que ela pudesse brilhar por si mesma. Mas por trás dos aplausos no dia de sua volta, algo se movia em silêncio. O poder, quando ameaçado, nunca fica quieto. Uma semana depois, Lívia foi chamada para uma reunião repentina com o RH e o comitê de ética da empresa. Sem aviso prévio, sem e-mail de agendamento. Apenas uma mensagem seca de Tatiane. Você deve comparecer às 14 horas, sala de reuniões do 18 grau andar. Ao entrar na sala envidraçada, 3 pessoas já a aguardavam. Gilmar, diretor financeiro, conhecido pelo conservadorismo. Drá, Letícia, advogada interna. Márcio, chefe de RH. Sentaram-na diante de um dossiê intitulado Reavaliação de Conduta Interna e Impacto de Relações Pessoais em Decisões de Gestão. Fomos solicitados a conduzir uma avaliação complementar, iniciou Gilmar, voz gélida. Embora sua posição tenha sido restituída, precisamos esclarecer se você e o Sr. Caio violaram algum código ético interno. Eu nunca cometi nada de errado, respondeu Lívia, firme. Você já manteve um relacionamento pessoal com o Sr. Caio? Perguntou Márcio direto. Lívia permaneceu em silêncio por um instante. Lembrou-se do conselho da Drá, Mariana, em uma conversa particular. O verdadeiro poder não vem de esconder, vem de ter coragem de viver às claras. Então, ergueu o rosto. Sim, tivemos uma relação pessoal, mas isso nunca interferiu no meu trabalho. Um segundo de silêncio denso. Drá. Letícia, ainda neutra, perguntou em tom calmo. Lívia, você sabe que, pelas regras, relacionamentos no ambiente de trabalho devem ser reportados para evitar conflitos de interesse? Sim, mas na época, as coisas ainda não estavam definidas, e eu temia ser mal interpretada. Márcio fechou a pasta. Vamos compilar a avaliação e divulgar a conclusão em alguns dias. Pode se retirar. Ao sair, Lívia sentiu que caminhava sem tocar o chão, não pelo medo de perder o emprego, mas porque percebia, com clareza dolorosa, que às vezes não era preciso inimigos declarados para derrubar alguém. Bastava um sistema que não protegia quem fazia o certo. Naquela noite, uma mensagem de Caio surgiu na tela do celular. Ouvi dizer que você foi chamada pelo comitê de ética. Alguém ainda não desistiu de querer te derrubar. Lívia ficou olhando a tela por longos minutos antes de responder. Não estão tentando me derrubar. Estão tentando manter a ordem antiga. Você não precisa se expor por mim. Eu consigo continuar. Alguns minutos depois ele respondeu. Recuar não significa desaparecer. Na manhã seguinte, Lívia encontrou sobre sua mesa de desenho uma pasta impressa em cores. Na capa, lia-se: Estratégia de Design do Parque Flutuante Capibaribe, revisada a partir da proposta original de Lívia Andrade. E abaixo, um bilhete escrito à mão em tinta azul,
Você não precisa que ninguém valide seu valor. Só precisa continuar, como sempre fez. C. Segurando aquele bilhete, Lívia sentiu uma centelha de luz atravessar as nuvens escuras. Decidiu que não esperaria mais proteção de ninguém. Ela mesma se levantaria. 3 dias depois, enviou um e-mail para todo o conselho diretor e para cada membro do grupo do projeto, anexando o dossiê completo de sua jornada no Capibaribe, cada esboço, cada visita de campo, cada sessão de trabalho independente. E ao final escreveu: eu não peço desculpas por amar, mas não permitirei que esse amor ofusque minha competência e meu valor. Eu sou Lívia Andrade, arquiteta, e estou construindo uma cidade onde ninguém será esquecido. O e-mail percorreu a empresa inteira. Uns aplaudiram, outros permaneceram calados, mas ninguém pôde negar. Lívia havia sido corajosa. Uma semana depois, veio a conclusão do Comitê de Ética: nenhuma violação comprovada, nenhum impacto negativo nos resultados. Recomendação para que Caio Monteiro evite situações suscetíveis a mal-entendidos. A decisão: manter Lívia em sua função. Naquela tarde, ao sair do elevador do 20º andar, onde raramente pisava desde o incidente, encontrou Caio esperando na sacada. O vento do mar agitava sua camisa clara. Lívia caminhou até ele, serena. Eles acham que me perdoaram, disse, sorrindo de leve. Caio retribuiu o sorriso. Não. Você os obrigou a se olharem no espelho. Ficaram lado a lado em silêncio por alguns instantes. Então Lívia se virou para ele. Eu não sei como chamar o que temos. Officer. Caio a fitou nos olhos. Chame de algo que vale a pena ser guardado, mesmo que custe a nossa reputação. Lívia começa a duvidar de Caio por causa do que houve de Henrique. Caio decide recuar, para que ela encontre de novo a própria confiança. A estação das chuvas em Recife se alongava mais do que o esperado. As tempestades repentinas não só inundavam as ruas estreitas de Boa Vista, como também enchiam o coração de Lívia de silêncios pesados. Depois do e-mail público, depois das reuniões em que já não havia olhares de julgamento, parecia que a paz enfim voltava. Mas Lívia descobriu que a calmaria exterior não silenciava a tormenta interna. Uma parte dela começou a questionar, não a si mesma, mas a Caio. Ele estava sempre presente. Comentários técnicos à distância, mensagens carinhosas, cumprimentos matinais. Mas a delicadeza constante dele a deixava inquieta. Será que ele se afastava por respeito ou porque tinha medo de se prender? A dúvida atingiu o ápice num sábado, quando Camila lhe enviou um link de um blog especializado em arquitetura. O título gritava em negrito: Caio Monteiro, gênio solitário ou fugitivo do altar. Um trecho congelou o sangue de Lívia. Fontes internas afirmam que Caio Monteiro esteve noivo de Lorena Albuquerque, filha de um magnata imobiliário. O casamento foi cancelado 3 dias antes da cerimônia. Alguns sugerem que Monteiro traiu a noiva por causa de uma jovem estagiária. Ela releu aquelas linhas como se fossem um feitiço, sem nomes, sem provas. Mas ela sabia. A opinião pública não precisava de verdade, apenas de algo em que quisesse acreditar. E o pior era não saber se havia algum fundo real. Naquela noite, Lívia foi até o apartamento de Caio sem avisar. No alto de um edifício com vista para o mar, encontrou ouvindo jazz, camisa entreaberta, taça de vinho na mão. Ele se surpreendeu com a visita, mas sorriu, caloroso. Eu ia te ligar. O mar está lindo hoje, com a lua. Eu preciso falar com você. Ela cortou, a voz firme, sem espaço para romance. Caio assentiu, convidando-a a sentar. Ela mostrou a tela do celular com a matéria. Pode me explicar isso? Ele leu em silêncio. O rosto permaneceu sereno, mas Lívia notou. A mão dele apertava a taça com força. Eu conheço esse boato. Não é novo, disse devagar. E não é verdade. N6. Então, qual é a verdade? A voz de Lívia se elevou. Você esteve noivo. Cancelou o casamento. Por quê? Por quem? Foi por minha causa? Não. Ele sustentou o olhar. Não por você. Você nunca foi motivo para nada de ruim na minha vida. Mas você escondeu de mim. Ela retrucou. Não sou ingênua, Caio. Sei que você guardou esse passado, não porque fosse irrelevante, mas porque não queria que eu soubesse. Caio se levantou, foi até a vidraça e encarou o mar.
Lorena, foi um dos maiores erros da minha vida. Não porque eu a traí, nunca aconteceu, mas porque permiti me arrastar para um noivado sem amor, por pressão, por conveniência, por expectativa. Virou-se, os olhos carregados de dor. Eu quase me casei com alguém que não fazia meu coração vibrar. E quando desisti, ninguém acreditou que era a coisa certa. Fui chamado de egoísta, de traidor. Escolhi o silêncio. E eu então? Perguntou Lívia, a voz embargada. Quem eu sou para você? Uma paixão passageira? Ou alguém de quem você também vai desistir quando tudo ficar complicado? Caio caminhou até ela. O olhar dele não era mais o do chefe impenetrável, mas de um homem dividido entre razão e sentimento. Você é a primeira pessoa que me fez querer amar de novo, sussurrou. Mas se isso te fizer carregar dúvidas, medo, peso, então eu prefiro recuar, para que você seja livre. Lívia não respondeu. Saiu sob a chuva, a cidade inteira parecendo desabar junto com ela. 3 semanas se passaram. Caio cumpriu a promessa. Nada de mensagens, nada de encontros privados. Nas reuniões, era apenas o diretor, frio, correto, distante. Lívia se lançou ao trabalho como quem foge de si mesma. O projeto Capibaribe avançava. Ela participou de um seminário na universidade onde estudara, falando sobre arquitetura humanitária e reconstrução comunitária. A imprensa começou a citar, lá como um rosto jovem de ideias transformadoras. Ela recebia reconhecimento, mas à noite, ao abrir a janela para o rio, sentia o vazio. Ou melhor, sentia a falta dele. Uma noite, Camila chegou com 2 copos de vitamina e um olhar cortante. Vê se eu esconder até quando? Esconder do quê? Lívia tentou rir. De amar, Camila ergueu a sobrancelha. Você acha que carreira tapa buraco no coração? Acha que é mais forte só porque finge não precisar dele? Lívia ficou em silêncio. Camila sentou ao lado, suavizando a voz. Amar não é depender. É ter coragem de acreditar de novo, mesmo machucada. Se você não confia nele, tudo bem. Mas se confia, e mesmo assim escolhe fugir, então você está errada, Lívia. Naquela noite, Lívia abriu uma pasta antiga de desenhos. Na primeira página estava escrito, para aqueles que um dia não tiveram onde voltar. Ela sorriu sojinha. Talvez já tivesse encontrado um lugar. A questão era, teria coragem de voltar a ele? Lívia descobre quem realmente está ao seu lado. Ela se ergue, luta pelo amor e pela justiça. As chuvas de fim de junho em Recife haviam diminuído, como se a cidade finalmente respirasse depois da tormenta. Lívia acordou cedo, com a luz da manhã iluminando seu pequeno apartamento silencioso. Tudo parecia em pausa, até mesmo seu coração, à espera de uma decisão. 3 semanas sem ver Caio, sem ouvir sua voz grave, sem aquelas mensagens curtas, mas cheias de ternura. Ela fingiu que tinha se acostumado, mas no fundo só se tornara especialista em disfarçar. Camila tinha razão, ela não precisava de um salvador. Mas isso não significava que não pudesse amar. Seu coração, apesar de tudo, ainda sabia bater não por medo, mas pela esperança de se enxergar nos olhos de alguém sem ser julgada. Naquela manhã, entrou na empresa usando um vestido cor de barro, a cor das telhas antigas, dos tijolos do bairro de infância, das memórias que carregava como cicatrizes. Não estava ali para trabalhar, estava ali para escolher. No 20 grau andar, Caio Monteiro apresentava o plano de expansão para Salvador, diante dos maiores acionistas da companhia. A empresa inteira comentava, será que ele vai deixar Recife? Vai se afastar do Capibaribe? Lívia não se importava com rumores. Sabia apenas que, se não agisse agora, perderia aquilo que um dia achou que não merecia ter. Ela subiu até o andar mais alto. Quando as portas do elevador se abriram, o corredor envidraçado a envolveu em luz, o mesmo lugar onde, meses antes, Caio a esperara na sacada. Desta vez, não esperou. Caminhou direto até a sala de reuniões, bateu a porta 3 vezes, firme, decidida. Um assistente abriu. Lá dentro, Caio estava em frente à tela de projeção, rodeado de executivos. Ao vê-la, ele congelou. Primeiro surpresa, depois preocupação. Lívia, murmurou. Ela não ligou para os olhares. Foi até ele, parou diante de todos,
um gesto que dizia mais do que palavras. Eu peço desculpas por ter duvidado de você. Sua voz tremia, mas não vacilava. Peço desculpas por ter deixado meus medos apagarem a verdade. Eu não preciso que alguém me salve, mas eu quero ser amada de verdade. Caio permaneceu imóvel, os olhos fixos nela, como se temesse que um piscar bastasse para perdê-la. Eu não sei o que nos espera, continuou, mas sei que não quero andar sozinha se não for com você. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Então Caio sorriu. Não o sorriso diplomático, nem o de negociações, mas um sorriso leve, aliviado. Ele assentiu, virou-se para os acionistas e disse: peço desculpas. Esta reunião precisa ser adiada. Tenho algo mais importante. À tarde, os dois se sentaram à beira do rio Capibaribe, o mesmo cenário onde tudo começara. Caio confessou que realmente cogitara se mudar para Salvador. Parte por estratégia, parte para fugir dos sentimentos que não sabia enfrentar. Acreditava que, ficando, acabaria ferindo Lívia. Agora tudo isso perdera sentido. Lívia segurou sua mão. Pela primeira vez, sem medo. Não somos perfeitos, ela disse, mas somos corajosos o bastante para amar. Nos dias seguintes, o relacionamento deles já não era segredo, mas, surpreendentemente, ninguém criticava. Todos haviam visto. A estagiária não buscara favores, não implorara proteção. Ela enfrentara o conselho inteiro para afirmar seu valor. E o homem poderoso não a escondera nem a sufocara. Ele dera um passo atrás para deixá-la brilhar. O projeto Capibaribe entrou na fase de maquete executiva. Lívia assumiu a coordenação técnica, enquanto Caio atuava apenas como consultor independente. Uma tarde, enquanto revisavam o desenho do piso flutuante, um menino da comunidade vizinha correu até ela, entregando um papel dobrado. Nele, em caligrafia torta, estava escrito: meu pai disse que você é a primeira arquiteta que ouviu os pobres. Obrigado por desenhar nosso sonho no papel. Oh. Lívia dobrou o bilhete, as lágrimas escapando antes que pudesse contê-las. Naquela noite, Caio a esperava diante da empresa. Não disse nada, apenas entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro, havia um anel simples, de prata, sem diamantes, sem luxo. Apenas os nomes deles gravados e uma inscrição por dentro, juntos, aconteça o que acontecer. Lívia o encarou, emocionada. Caio não se ajoelhou, não fez discurso. Apenas murmurou: eu não prometo ser perfeito, mas prometo ficar. Ai! Caio conhece a família de Lívia em um jantar típico do litoral e a pede em casamento entre sorrisos sob a lua de Recife. Logo que o projeto do Capibaribe entrou na fase de obras, Recife parecia ter despertado em plena luz dourada e no som do mar. Os canais refletiam como fitas verdes e a ponte Limoeiro, antiga e imponente, tingia-se de dourado ao entardecer, cenário perfeito para um capítulo doce. Caio decidiu aproveitar o momento. Levou Lívia para conhecer sua família, algo que nenhum outro homem tivera coragem de fazer desde que ela chegara à cidade. No domingo, depois da cerimônia simbólica de início da construção, Caio guiou o carro empoeirado pela ponte Limoeiro e entrou em Vila Andrade Recanto, onde o Recife antigo ainda resistia em telhas avermelhadas e janelas de madeira. Ao bater na porta da casa, um aroma de pão de macaxeira e bolo de rolo tomou o ar. Dona Elza apareceu com as mãos ocupadas no fogão a lenha, enquanto seu Gilmar ajeitava o avental na mesa. Caio cumprimentou com respeito. Boa tarde, tio-tia. Obrigado por me receberem. Dona Elza sorriu, abraçando a filha. Seu Gilmar, de olhar vivo, logo brincou. E aí, rapaz, sabe fazer bolo? Porque aqui a cozinha é teste de fogo. E colocou uma frigideira de quitutes na frente dele. O jantar foi simples, mas cheio de calor humano. Frango com quiabo, feijão tropeiro, couve refogada, tudo iluminado por velas que refletiam nas paredes antigas. As conversas fluíram leves. Dona Elza perguntou sobre o projeto que Lívia batizara de O Novo Coração do Capibaribe. Seu Gilmar ouviu com atenção. Depois murmurou para a filha: precisamos de mais gente como você, que constrói cidade a partir de tijolos de esperança. O peito de Lívia se encheu de orgulho. Ela notou o Caio lavando pratos, ajudando naturalmente a família. Sem pressa, nem formalidade, não o empresário imponente,
mas um homem integrado ao lar dela. Quando a refeição terminou, a lua atravessava a janela de madeira, desenhando flores prateadas sobre a mesa. Caio tomou a mão de Lívia. Baixinho. Eu tenho algo a pedir. O ambiente silenciou. Ele ajoelhou-se. Tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, um anel simples de ouro branco, com um diamante discreto, gravado no interior. Juntos, aconteça o que acontecer. Os olhos de Lívia marejaram, mas o sorriso não a deixou hesitar. Sob a lua de Recife e as paredes antigas da Vila Andrade, ela assentiu. Dona Elsa enxugou as lágrimas. Minha filha, finalmente amada do jeito certo. Seu Gilmar apertou a mão de Caio. Parabéns, filho. Você trouxe paz ao coração desta casa. A noite não terminou depressa. Falaram sobre o futuro. O projeto Capibaribe poderia se expandir em uma rede de parques ao longo do rio, integrando natureza e memória, mirando o aniversário de 500 anos do Recife. Naquela mesa simples, entre pão de macaxeira e promessas, a arquiteta sonhadora e o empresário sensível não construíam apenas um parque. Construíam um futuro comum entre o rio, a cultura e a vida pulsante de Recife. Sugestão de imagem: estilo romântico à beira do Capibaribe, luz do pôr do sol refletindo na ponte Limoeiro, captando o instante do pedido de casamento. No meio de uma cerimônia simples e cheia de cultura, eles se tornam oficialmente marido e mulher, provando que o verdadeiro amor supera qualquer julgamento. Recife entrou em dezembro sob um sol vibrante e um ar de festa que se espalhava por cada rua. As vielas estavam enfeitadas de luzes coloridas, o forró ecoava das casas e o cheiro de bolo de milho e pamonha se espalhava pelos mercados. Naquele ano, as festas juninas ganharam algo especial: o casamento de Lívia Andrade e Caio Monteiro. Ninguém esperava que o diretor da maior empresa de arquitetura do Nordeste se casasse em um hotel luxuoso, com pompa e glamour. Em vez disso, eles escolheram um pedaço de terra à beira do Capibaribe, o mesmo lugar que haviam pesquisado, sonhado e desenhado juntos. Ali, no coração do parque em construção, sob árvores recém-plantadas e um arco de bambu, a cerimônia aconteceu ao pôr do sol. Na tarde de 17 de dezembro, os convidados começaram a chegar às 16 horas, sem ternos, sem gravatas. As mulheres de vestidos florais, os homens de camisas brancas e sandálias de couro, no espírito de Recife, simples, próximo, verdadeiro. Estavam lá os moradores locais, aqueles que Lívia entrevistara nas visitas de campo, as crianças que um dia lhe entregaram desenhos infantis. Eles não estavam na lista de convites, mas eram parte essencial da história. Na frente, uma menina com vestido branco de renda espalhava pétalas de hibisco pelo caminho de pedras. Atrás, de braços dados com o pai, Lívia caminhava ao som suave de violão forrozeiro. Ela não vestia um vestido de princesa. Usava uma peça de renda tradicional, bordada com flores de carcará, ave forte e resiliente do Nordeste. O cabelo preso em trança, adornado com flores silvestres colhidas na beira do rio. No altar simples, Caio esperava. Camisa branca, calça clara e aquele olhar, terno, constante, que nunca a abandonara. A cerimônia não teve pastor, nem padre. Teve Dona Elsa, firme, emocionada. Eu não entrego minha filha a ninguém, porque ela nunca pertenceu a ninguém, mas aceito este homem, porque ela o escolheu não pela cegueira, mas pela confiança que nasceu das feridas. O silêncio tomou conta. Depois, ela se virou para Caio. E você, Caio Monteiro, se um dia se cansar do mundo, lembre-se de que foi escolhido por uma mulher que ainda não acreditava em si mesma, mas acreditou em você. Entre o murmúrio do rio, eles trocaram votos. Lívia, eu temi que o amor me fizesse fraca, mas você me mostrou que amar é ser mais forte. E hoje, eu escolho não recuar. Caio, eu pensei que a solidão era a única forma de permanecer inteiro, mas você me ensinou a dividir. Não o medo, mas a esperança. Os anéis foram os mesmos de prata, gravados por dentro. Juntos, aconteça o que acontecer. O beijo selou. Palmas estouraram. Do outro lado do rio, adolescentes soltaram lanternas de papel que subiram, refletindo no Capibaribe dourado pelo entardecer. O jantar foi farto e simples. Moqueca, acarajé, bolinho de estudante.
Nada de champanhe, só água de coco, cachaça e licores artesanais. A música não veio de celebridades, mas de um grupo local de zabumba e triângulo que fez até os mais velhos dançarem forró de mãos dadas com as crianças. Camila abraçou a amiga, sorrindo com lágrimas nos olhos. Você casou com o amor da sua vida. Pouca gente consegue isso. Mais tarde, quando a festa seguia animada, Lívia e Caio se afastaram. Sentaram no cais do rio. A brisa leve trouxe risos da celebração e o perfume das flores silvestres. Sabia, disse Lívia baixinho, quando menina eu sonhava em casar na cidade velha, mas nunca imaginei algo tão bonito. Caio apertou sua mão, olhando-a nos olhos. Um casamento não é bonito pelo lugar. É bonito pela pessoa que espera por você no fim do caminho. Naquela noite, Recife seguiu sua temporada de festas, mas havia algo diferente no ar, como se a cidade também celebrasse os dois que atravessaram tantas tempestades para enfim se encontrar, não nos sonhos, mas na vida real. 2 anos depois, Lívia não só conquista o auge da carreira, mas também inicia a jornada da maternidade. A história se encerra onde começou, entre o mar, o vento e um olhar cheio de esperança. 2 anos após o casamento, Recife havia mudado, e Lívia também. O Capibaribe que antes era promessa agora vestia-se de novo. Um sistema de parques flutuantes, passarelas de madeira reciclada, hortas comunitárias, espaços de leitura ao ar livre e pieres ecológicos. Cada detalhe carregava a marca de Lívia, das colunas de bambu estilizadas às coberturas onduladas inspiradas nos rendados da mãe. O nome oficial, Parque da Esperança. Mas para os moradores reassentados, ficou eternizado como Jardim da Moça do Futuro. E Lívia tornara-se arquiteta-chefe da rede de projetos Recife Verde, iniciativa de urbanismo sustentável celebrada em jornais internacionais. Fora convidada a palestrar em Lisboa, como voz de uma geração que usava a arquitetura para curar territórios esquecidos. Camila, por sua vez, realizara o sonho da própria padaria, vizinha ao parque. Na placa da entrada, lia-se uma frase da amiga: não construímos apenas casas, reconstruímos a confiança entre as pessoas. Oh? E Caio Monteiro continuava ao lado dela, discreto, sem necessidade de exibição. Após o casamento, entregara a gestão da empresa aos sucessores e assumira apenas a supervisão estratégica, dedicando-se a escrever e ensinar arquitetura comunitária. O casal que enfrentara tanto preconceito agora simbolizava um amor maduro, sem excessos, mas sólido. No 2º junho juntos, chegou a notícia. Lívia estava grávida. Ao segurar o exame, não chorou. Apenas se sentou diante da janela, acariciando a barriga, sussurrando: você não veio para mudar a vida da mamãe. Veio para ensinar por que ela escolheu continuar vivendo. Caio, ao saber, ficou mudo. Depois a abraçou longamente. Não disse palavra. Seus olhos diziam tudo. Mantiveram segredo nos primeiros meses, mas Lívia já rabiscava sonhos. Esboços do quarto do bebê, o desenho de um berço de bambu feito à mão e, sobretudo, uma maquete de jardim infantil batizado de Espaço Lúcia, o nome que daria à filha, se fosse menina. Porque uma criança é a continuação mais suave de um amor curado, escreveu no diário. Numa tarde de novembro, Lívia parou na passarela do parque, observando o Capibaribe tranquilo. Barquinhos ancorados, crianças brincando perto do chafariz, segurou a mão de Caio, agora com alguns fios grisalhos, e murmurou: você lembra do nosso primeiro beijo? Caio riu baixo. Como esquecer? Um choque histórico. Eu achei que era só uma fuga do passado. Ela sorriu, olhando ao longe. Mas era o começo do futuro. Numa manhã de fim de ano, em Olinda, ela voltou à casa onde crescera. O teto que desabara fora restaurado, transformado em biblioteca comunitária patrocinada por ela. Na estante, pegou o velho exemplar de 100 anos de solidão, o amigo de suas noites mais escuras. Na página inicial, escreveu: para você, criança ainda por nascer, mas que já me deu renascimento. Eu vivi entre cinzas, mas você me ensinou a florescer. Assim, a história se fechava onde começara, às margens do Capibaribe. A mesma jovem que um dia acreditou não ser digna de amor agora, permanecia ao lado do homem que escolheu como marido
e com um pequeno coração batendo dentro dela, prova viva de que o amor verdadeiro nunca desaparece. Basta paciência, coragem e um pouco de sorte.